as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Um jovem bilionário. Ele tinha tido aquela ideia revolucionária enquanto estudava na faculdade e, junto com mais 2 amigos, iniciaram um novo programa que em poucos anos revolucionaria toda uma indústria digital. O bilionário se chamava Modesto Silva e era aclamado por todas as revistas e jornais do mundo. O homem mais jovem e rico do mundo, uma pessoa a ser estudada e copiada por uma centena de jovens empreendedores, que sonhavam em ter uma ideia tão boa e ousada quanto a de Modesto. Um dia, em uma palestra, perguntaram a Modesto o que ele mais tinha medo na vida. Sem muitas cerimônias, ele respondeu: morrer. Sabia que contra aquele tema, ele não tinha nenhum poder. Nenhum dinheiro no mundo compraria a vida eterna. Pelo menos não por enquanto. Quem sabe quando ele estivesse mais velho, alguém não desenvolveria essa tecnologia. Ele sabia que o crescimento tecnológico ele era exponencial. Depois que uma engrenagem era colocada para rodar, ninguém conseguia mais parar essas travas do mundo. Agora era só para frente, e nem os limites do nosso sistema solar seriam páreos para a potência que o mundo alcançaria. Modesto gostava de fazer caminhadas matinais. Saía muito cedo, antes do sol dar as caras no céu. Ele dizia que aquela corrida logo cedo pela manhã era o combustível necessário para fazer as suas ideias ganharem vida, ganharem forma, o ajudar a elaborar projetos e desenvolver ainda mais coisas. Ele vivia para criar. Esse era o seu lema de vida. Mas naquela manhã, algo errado tinha acontecido. Em um determinado momento, ele colocou a mão no peito e caiu no chão. Alguns segundos depois, alguém estava estendendo a mão para ele, que a segurou, e assim que se levantou, a pessoa que o havia ajudado simplesmente desapareceu. Estranho era a palavra que vinha à mente de Modesto. E o mais sinistro é que ele não se lembrava que tinha caído no chão, de ter se sentido mal. Em um instante, aqueles dados parece que foram deletados do seu cérebro. Assim que ele chegou em casa, já estava começando a clarear. Ele pulou no chuveiro. Saindo do banho, ele escutou o barulho de jornal batendo na sua porta. Ele foi até ela e o pegou, levando para a mesa onde ia tomar o seu café da manhã. Vale ressaltar que em momentos em que Modesto estava criando e desenvolvendo alguma coisa muito importante, nos meses que precediam o lançamento, ele alugava uma casa próxima ao trabalho, deixando a sua esposa na sua mansão para cuidar de tudo. Ele gostava de ficar sozinho nessas épocas, devido à alta agitação e o estresse em que ele ficava. Assim que ele começou a folhear o jornal, percebeu que a data dele era do dia seguinte. E algo ainda pior chamou sua atenção, o levando a quase cair da cadeira com o susto que havia levado. Estava ali na página estampada sua foto em preto e branco. Embaixo estavam as letras enormes, garrafais, anunciando que ele havia morrido na noite anterior, de causas desconhecidas. Modesto, então, ficou olhando pasmo para a folha de jornal na sua frente, imaginando que aquilo seria uma péssima brincadeira de mau gosto. Ele ligou para um agente e explicou que não estava sabendo de nada e queria averiguar melhor. Irritado,
e ao mesmo tempo preocupado com a brincadeira, ele resolveu ir dar uma volta pela rua. Andando por ela, ele sentiu o ar estranho. As pessoas estavam agindo de maneiras estranhas, como se não o estivessem vendo, como se ele estivesse em algum lugar diferente. Ele estava passando pela rua, mas era como se ele não estivesse. Era como se estivesse ainda dentro de casa, lendo aquele jornal absurdo. Um som agudo penetrou fundo a sua mente. Ele estava incomodado com o barulho e se abaixou rapidamente. O som passou e ele seguiu andando, até ele chegar a uma enorme banca de jornal. E para sua surpresa, não era só o jornal que ele assinava que falava da sua morte. Simplesmente todos estavam noticiando a mesma coisa. Modesto até chegou a perguntar ao dono da banca se ele estava morto mesmo ou se tudo era uma brincadeira. O dono da banca fez que não com o ombro e Modesto foi embora indignado. Aquela piada estava indo longe demais. Assim que voltou para casa, decidiu não ir trabalhar. Talvez aquilo fosse um aviso divino que ele sofreria algum acidente ou algo do tipo. Ficar em casa era mais seguro. Ao longo das próximas horas, Modesto receberia diversas ligações de pessoas preocupadas com o que tinham lido no jornal. Modesto, liga a televisão urgente, rápido, falou Mário, um dos seus colegas da época da faculdade e cofundador da sua empresa. Quando ele ligou a televisão, o canal estava noticiando a sua morte. Um policial falava que parecia ter sido acidental, mas não quis dar mais detalhes. Uma equipe de repórteres estavam na frente dessa sua casa, e ao fundo, uma maca com um corpo em cima estava sendo levado para longe. Modesto desligou rapidamente a televisão e jogou o controle longe, se espatifando na parede. Modesto estava em pânico. Havia vencido na vida muito jovem, conseguido todo o dinheiro do mundo, curtido bastante, conhecido pessoas influentes pelo mundo inteiro, visitado quase todos os países para morrer antes dos 30 anos. Ou aquilo não estava certo, ou aquilo não era justo. Com certeza, quando ele fosse dormir de noite, pela manhã aquilo tudo estaria resolvido, como se não tivesse acontecido nada. Voltaria ao seu trabalho como sempre fazia. O mundo voltaria ao normal. Mas ele tinha um grande pressentimento que não. Ele tinha um pressentimento de que tudo se encerraria ali, naquela noite. Então a morte veio, silenciosa, com uma enorme foice na mão. Modesto estava cabisbaixo. Naquele momento, ele sabia que estava condenado. Ele no fundo parecia se lembrar. O sentimento que ele digeriu o dia inteiro, de certa forma o preparou para aquele momento. Modesto não tinha o que fazer. Descarnou naquele dia, naquela noite, representando uma grande perda para o mundo da tecnologia. Uma grande mente que estava deixando o nosso plano. O seu coração não aguentou. Dois jovens indo morar de aluguel pela primeira vez, saindo da casa dos pais, recém-casados. Cerimônia bem simples. O que o dinheiro na época poderia pagar. Eles trabalham em empregos onde o salário era bem baixo, muito próximo ao mínimo. Mas era o começo de suas vidas. Eles tinham em mente que em pouco tempo melhoraria. Eles tinham fé.
Certo dia, o rapaz de nome Félix estava no trabalho e um burburinho tomava conta dos corredores. Um novo cassino para celulares estava virando febre entre os funcionários. Prometia riqueza e muito dinheiro fácil. As pessoas estavam fascinadas, jogando, aprendendo as regras e tentando enriquecer. Até esqueciam as suas tarefas diárias, causando prejuízo de desempenho na empresa. Intrigado, Félix chegou perto de um amigo jogando e perguntou o que ele tinha que fazer. Rapidamente o amigo explicou. Parecia ser algo bem simples de entender. Félix disse que chegando em casa usaria no computador. Tinha a alma dos antigos. Preferia usar a tela grande do computador ao invés da telinha do celular. Se sentia bem mais à vontade. Ao final do expediente, assim que estava prestes a sair, ele viu um dos colegas carregando uma caixa rindo à toa, feliz da vida. Ele então perguntou: "Ué, Heitor, te mandaram embora? Por que está tão feliz?" O colega respondeu que tinha ganho muito dinheiro com tal cassino online, que agora ele poderia guardar esse dinheiro e investir em alguma empresa própria. Tinha ganho a tão sonhada liberdade financeira. Trabalharia para si agora, não para os outros. Chega de ganhar dinheiro para os outros. Essa fase agora ficou para o passado. Félix então ficou feliz. Estava louco para chegar em casa e testar o tal jogo. Ele funciona. Que ótimo! Pensou inocentemente. Chegando em casa, na hora da janta, contou para a esposa sobre o tal jogo do cassino. Ela respondeu que no trabalho dela tinha virado uma febre. Ela até tinha instalado no celular, só que ainda não tinha feito uma conta. Estava esperando chegar em casa para cadastrar. Terminaram a janta. Félix, animado, correu para o computador. Sua esposa o acompanhava. Entrou na página do cassino, preencheu todos os dados pedidos. Obviamente pulou aquelas letras miúdas do contrato. Afinal, acredito que ninguém lê aquilo, mas as pessoas deveriam. Pode ser um perigo no final das contas. Depois do cadastro, ele colocou algum dinheiro da sua conta e pegou os bônus que o jogo oferecia, dobrando assim a sua quantidade para jogar. Caso seu dinheiro acabasse por algum motivo, ele acreditava que isso não ia acontecer, pelo contrário, triplicaria. Ele poderia apertar o botão de aposta especial. Um botão colocado no alto do site, brilhante, chamando a atenção. Essa aposta especial, se ganha, você recuperaria todo o seu dinheiro. Era uma chance a mais de ganhos para o casal. Começaram por um jogo espécie de uma roleta. Tentaram por colunas, cores e números. Ganharam algumas vezes, perderam outras. Coisa normal em um cassino de apostas. O ideal seria saber a hora de parar, sempre com os ganhos, antes que as derrotas e as perdas chegassem. Depois, eles foram para um jogo que eles mais gostaram. Umas bolinhas brilhavam na tela. Eles tinham que estourar. Cada estouro poderia representar a perda de algum dinheiro ou o ganho deles. No começo, ganharam bastante. Depois começaram a perder e ficaram com raiva do jogo das bolinhas. Parecia interessante. No final, parecia fazê-los apenas perder dinheiro. Deixou de ser interessante. Jogo maldito! Vamos para o outro. Vociferou Félix. Sua esposa concordou. O outro era o clássico dos cassinos, as famosas máquinas caça-níquel. Coloque um pouco de crédito e puxe a alavanca. Os desenhos dançavam em suas frentes, aparecendo as figuras que eles mais desejavam. Um a um eles iam parando. Um a um, a agonia aumentava. Um a um, suas esperanças foram diminuindo, cessando. Quando os seus créditos chegaram ao fim,
Sua esposa colocou as economias no cassino. Agora é tudo ou nada. Na pior das hipóteses, podemos apertar o botão da aposta especial. Mas a noite seguia sem muitos ganhos, só derrotas praticamente. De vez em quando vinha um sopro de esperança, com algum dinheiro entrando. Mas só para depois perderem tudo. Eles suavam, estavam tristes, melancólicos, já pensando que nos meses seguintes teriam que trabalhar o dobro para conseguir recuperar as economias perdidas. Quando o último centavo fora perdido, eles olharam para o botão especial. Trocaram olhares e decidiram apertar. Não havia mais nenhuma escolha. O nada, eles já tinham. Estavam em busca do todo agora. O jogo da aposta especial era bem simples. Eram 5 quadrados e 2 cores, vermelha e verde. Eles teriam que escolher uma cor. Elas desceriam para preencher os quadrados. Eles precisavam de pelo menos 3 deles preenchidos com a cor escolhida. Maioria simples. Eles escolheram a cor verde. Fecharam os olhos e esperaram o destino decidir por eles. Não decidiu. Foram 3 quadrados com a cor vermelha. Perderam tudo. Era o fim. No dia seguinte, Félix foi trabalhar cedo, arrasado, com muito sono, pensando no que fazer para conseguir pagar as contas do mês. Passou o dia inteiro cabisbaixo, com poucas palavras. Não comentou com ninguém o que havia acontecido. Na saída do trabalho, um carro parou ao seu lado. 2 homens com o rosto coberto saíram e o agarraram, jogando no banco traseiro do carro. O jovem se debatia. Escutou alguém falando com ele. Você precisa pagar a aposta perdida. Não sabe ler os contratos que assina? E o jovem lembrou. Apenas aceitou os termos sem ler. Todo mundo fazia isso, não era incomum. Acabou sendo dopado. Dormiu. Quando acordou, completamente grogue, tinha um aviso de caneta escrito na parede. Não saia da banheira e chame ajuda. Ele percebeu então que tinha 2 cicatrizes enormes nas laterais do corpo. Ali, ele sabia que os seus rins haviam sido arrancados. Sem ler, ele apostou os rins na aposta especial. É o que os nossos pais sempre falam. Antes de assinar qualquer coisa, tem que ler os mínimos detalhes. Aquelas letras miudinhas têm sempre um propósito especial e maquiavélico. Tome muito cuidado.